Olá pessoal, tudo bem? Mais um assunto da ótica geométrica e agora a gente vai falar sobre formação de imagens em lentes esféricas. Então, eu já fiz aí, adiantei os desenhos na lousa. Os 5 primeiros desenhos, pessoal, são imagens formadas por lentes convergentes, tá? E o último é formado por lente divergente. Então o que a gente percebe? Que lente convergente, você variando a posição do objeto, você tem vários tipos de imagens aí formadas. A lente divergente, não importa a posição, vai sempre formar a mesma imagem. Então, vamos começar. Ó, em todas as lentes, eu sempre marquei aqui todos os pontos. Anteprincipal objeto, foco objeto, centro igual a vértice, foco imagem, anteprincipal imagem. Eu só não nomeei aí, pessoal, porque já tem bastante coisa na lousa e ia ficar muito poluída aqui a imagem, né? Então vamos lá, primeiro caso é da lente convergente. O objeto além do ponto anteprincipal objeto. Como que eu faço então para determinar graficamente a imagem? Lembra dos raios notáveis? Se você não lembra, é bom dar uma olhadinha, é a aula imediatamente anterior a essa. Os raios principais, né, os raios mais importantes, aí, os mais fáceis que a gente tem que desenhar. E aí o que você faz? Você tem aqui o seu objeto, daqueles raios notáveis que eu falei, que são 4, você tem que escolher 2, né, e fazer 2 raios saindo aqui do seu objeto, indo para a lente e atravessando a lente. Onde você tiver o cruzamento de 2 raios que estão saindo, que afinal de contas isso é o que caracteriza a imagem, saindo da lente, é o ponto imagem que você tem. Então, o que eu fiz aqui nesse caso? Ó? Raio de luz que chega paralela ao eixo principal, sai pelo foco imagem. E o segundo, gente, o meu preferido, chega pelo centro, passa sem desviar. Então, ó, os raios que estão saindo da minha lente, ó, um está aqui, o outro está aqui. Tá? Eles estão se cruzando aqui. Então, tá aí a minha imagem formada por essa lente com relação a esse objeto aí. Vamos classificar essa imagem? Comparando com o objeto, pessoal, ela é uma imagem menor que o objeto. Ela é uma imagem real, cuidado com os critérios. Ela é real, não é porque está cruzando realmente o raio de luz, que nem muita gente fala por aí. Ela é uma imagem real porque ela é o vértice de um pincel de luz cônico convergente que sai da lente. Esse é o critério certo para você estabelecer isso, tá certo? Vértice de um pincel de luz cônico que sai da lente. Então, imagem real. E toda imagem real é imagem invertida, então tá aqui a minha imagem. Já aproveitando a oportunidade para dar um exemplo prático, pessoal, é sempre legal você ter uma conexão com alguma coisa contextualizada da matéria, mas exemplos práticos dessa situação. Gente, o nosso olho, por exemplo, o nosso olho ele forma uma imagem real projetada na retina e é uma imagem menor real invertida. E, já que eu estou comentando do olho, né, não sei se você sabia, o nosso cérebro desinverte a imagem, é muito louco o negócio, né? Bom, câmera fotográfica também, você tem imagem real menor invertida. A imagem antigamente, né, era projetada no filme, hoje em dia é projetada no sensor digital, né, porque as máquinas são digitais, mas o princípio é o mesmo, ok? Vamos então para o segundo caso, gente. Segundo caso, você tem o objeto exatamente em cima do ponto anteprincipal objeto. Então, de novo, escolhe 2 raios notáveis, ó. Chega paralelo ao eixo principal, sai pelo foco imagem. Chega pelo centro, passa sem desviar. Então, eu tenho que procurar o cruzamento de 2 raios que estão saindo, olha eles aqui, ó. E aí eu desenho a minha imagem. Então, nesse caso, quando o objeto está no anteprincipal objeto, olha que interessante. Em que posição saiu a minha imagem? Exatamente no anteprincipal imagem. Daí a gente já dá para ter uma ideia do significado do ponto anteprincipal, né? O ponto anteprincipal é aquele ponto que você colocando o objeto
Se você colocar no anteprincipal objeto, a imagem forma exatamente no anteprincipal imagem. E detalhe, com o mesmo tamanho. Então a imagem aqui ela é igual, ela é real e é invertida também. Um exemplo prático, por exemplo, uma copiadora, tá certo? Apesar de que copiadora pode também tirar cópia reduzida ou cópia ampliada, tá? Mas um exemplo aí seria esse. Tudo bem? Vamos para o nosso terceiro caso, agora o nosso objeto entre o ponto anteprincipal objeto e o foco objeto. Então, de novo, eu escolho dois raios, chega paralelo ao eixo principal, sai pelo foco imagem, e o meu preferido, para variar um pouquinho, chega pelo centro e passa sem desviar. Os raios que estão saindo aqui se cruzam nesse ponto, está aqui a minha imagem, eu construo o restante dela, ok? Nesse caso, como é que a gente vai classificar a imagem? A imagem aqui é maior, comparada com o objeto, real, já sabe por quê, né? Vértice do pincel cônico convergente de luz que sai da lente e invertida em relação ao objeto. Gente, uma aplicação prática bem importante aí do dia a dia são os projetores, certo? Cinema, projetor, data show, né, de computador. Não sei se vocês chegaram a ver isso, é uma coisa meio de museu que eu vou falar agora. Mas tem algumas pessoas que têm umas relíquias em casa ainda. Antigamente tinha lá uma máquina de projetar slide. Aí você tinha que, né, os slides eram fotinhos individuais, você tinha que primeiro colocar em ordem, separar direitinho, ver se ninguém tinha colocado uma foto proibida lá no meio perdida, que acontecia às vezes, né? E aí o que acontece? O cara que ficava para projetar os slides, ele sabia que ele tinha que colocar a foto de ponta cabeça. Por quê? Porque a imagem projetada ela é invertida. Ah, quer dizer então que quando eu vou ao cinema, o filme que está passando lá, na máquina está invertido? Exatamente, para justamente sair o quê? A imagem invertido do invertido é a imagem que tem que ser direita mesmo. Ok? Vamos lá, pessoal. Quarto caso. Objeto exatamente em cima do foco, tá? Chega paralelo, sai pelo foco imagem. Ele está aqui no foco objeto, né? Chega paralelo ao eixo principal, sai pelo foco imagem. E para variar o meu preferido, ó, chega pelo centro, passa sem desviar. Gente, o que você está percebendo que acontece aqui? Os raios que estão saindo, eles saem paralelos. Quando é assim, lembra do nome que a gente dá? A gente fala que a imagem é uma imagem imprópria. A gente fala, pessoal, que essa imagem, ela forma no infinito. Agora, gente, cuidado. Quando eu falo que a imagem forma no infinito, não significa que está no infinito de verdade. Infinito para nós em ótica significa raios paralelos. Então, o que é uma imagem imprópria? É o vértice de um pincel de luz cilíndrico, forma de cilindro. Pô, professor, mas cilindro tem vértice? Então, não tem, mas se tivesse, se você imaginar um cilindro infinito, onde que as paralelas se cruzam? No infinito, justamente, tá? Aliás, uma dica, hein? É muito bom você já guardar esse parzinho. Objeto no foco, imagem no infinito, tá certo? Porque também tem um parzinho que é contrário, né? Quando você tem o objeto impróprio, né? Os raios chegando paralelos, a imagem vai formar no foco. Então, foco infinito é um parzinho que combina bastante aí. Bom, como exemplo prático, você pode pensar aqui num holofote, num farol. A ideia de um holofote, pessoal, de um farol, é você direcionar a luz para uma certa direção. E para você fazer isso, coloca a lampadinha onde? No próprio foco. Que daí você tem um facho de luz que não espalha, né? Ele fica paralelo, ele sai todo numa mesma direção. Tudo bem? Vamos lá. Último exemplo da lente convergente. Objeto entre o foco objeto e o vértice, tá? Vamos lá de novo. Chega paralelo ao eixo principal, sai pelo foco imagem. Chega pelo centro, passa sem desviar. Só que olha o que acontece aqui, gente. Os raios que estão saindo da lente, eles estão divergindo, eles estão abrindo. Então, na verdade, onde que está o
o vértice do meu pincel de luz? Está aqui, ó. Porque como aqueles estão abrindo, né? O vértice está nesse ponto aqui. Então, você desenha o resto da sua imagem e como é que fica a classificação? Ela fica uma imagem maior comparada com um objeto. Ela fica virtual. Por que que ela é virtual? Ah, professor, porque é o prolongamento que cruza. Não, não é esse o critério, gente. O critério de virtual é vértice de um pincel cônico divergente de luz que sai da lente, tá? Eu sei que aqui está cruzando prolongamento, pessoal, mas se você guardar isso como correto, tem vários outros casos que não vai funcionar. Então guarde, ó, aprenda certo, tá? Guarde o critério correto aí. Então, luz que sai divergente é imagem virtual. E, assim como toda imagem real é invertida, toda imagem virtual é uma imagem o quê? Direita em relação ao objeto. Então, maior, virtual e direita. Exemplos do nosso cotidiano, pessoal. Lupa, tá? Você pega uma lente convergente, quando você a utiliza como lupa, você aproxima, por exemplo, tem uma letrinha pequena e você quer ampliar essa imagem. E uma outra aplicação, pessoal, correção da hipermetropia. Então você, meu amigo que está me assistindo e tem hipermetropia, quando você está usando o seu óculos, você vai perceber que é exatamente isso que está acontecendo. Aliás, tem uma aula depois aí que a gente fala especificamente sobre ótica da visão, tá? Mas se você não percebeu ainda, ó, a sua lente, você que tem hipermetropia, é uma lente de borda fina, tá? Ela é fininha na ponta, engorda no meio e afina de novo aqui depois. Tudo bem? Então, para a lente convergente, cada posição do objeto você tem o quê? Um tipo de imagem formada, ok? Agora, pessoal, para encerrar esse assunto, eu coloquei um exemplo de lente divergente. Por que que eu coloquei um só? Porque, como eu disse para vocês no começo hoje, a lente divergente, qualquer que seja a posição que você coloque, vai formar sempre o mesmo tipo de imagem. Então, tá aqui o meu objeto, que é sempre o laranjinha. Ó, chega paralelo, sai pelo foco imagem. Só que o foco imagem da lente divergente, ele tá aqui, ó. Chega paralelo, sai pelo foco imagem. E o outro chega pelo centro, passa sem desviar. Agora perceba, ó, os raios que estão saindo da lente, que é o que caracteriza a imagem, eles estão saindo, ó, um para cá, o outro para cá, eles estão o quê? Eles estão divergindo. Então onde que está o vértice do meu pincel de luz, pessoal? Tá aqui, ó. Tudo bem? Um sai para cá, um sai para cá, o vértice está aqui, e aí eu desenho o restante da minha imagem. Então, nesse caso, que tipo de imagem que nós vamos ter? Menor em relação ao objeto, uma imagem virtual. Por que virtual? Vértice do pincel cônico divergente de luz que sai da lente. E toda imagem virtual é direita, tá certo? E aqui, pessoal, qualquer posição que você colocar o seu objeto, você sempre vai ter o quê? A imagem com essas características aqui, tá? Como exemplo aí do cotidiano, eu coloquei olho mágico. Todo mundo aí sabe o que é olho mágico? Quando, né, você fura a porta, coloca lá o olho mágico para quando chega a visita você saber quem é, dependendo você não vai abrir, mas bom, não quero falar sobre isso. Outro exemplo, pessoal, correção da miopia. Então você, meu amigo, minha amiga que tem miopia, quando você... Nathalie tem miopia? Então a Nathalie está até prestando atenção agora aqui, ó. Quando você usa a lente para correção, é isso que acontece. Mas aí, eu acho que você ficou curioso agora para mais detalhes, dá uma olhadinha depois, tem uma aula que fala especificamente sobre ótica da visão, tá bom? Gente, parte gráfica de lentes é isso, mas esse assunto continua que a gente tem ainda a parte analítica, então se você está precisando desse assunto aí para uma prova do colégio ou para um vestibular, tem mais coisa ainda para você saber. Valeu, pessoal, obrigado, até a próxima, tchau.